Olá, aqui é Francisco a falar-vos das margens do rio Ul, ao pé do Museu Molinológico. É um espaço lindíssimo, infelizmente afligido por uma terrível poluição. Queria-vos falar sobre a Ucrânia, novamente, porque nos últimos dias tem-se falado bastante sobre os bombardeamentos com mísseis e drones por parte da Rússia contra alvos civis na Ucrânia. E isto é crítico, é claramente uma situação grave, claramente uma situação que deve exigir a atenção da comunidade ocidental, os aliados da Ucrânia. No entanto, a conversa dos mídias tem ignorado também o facto de que a Ucrânia tem lançado há mais de uma semana que consistentemente bombardeia a Rússia todas as noites. E ao contrário da Rússia, a Ucrânia bombardeia alvos militares e tem causado estragos severos às capacidades da Rússia de continuar a campanha a médio e longo prazo. Ora, isto não quer dizer que os ataques russos não estão a ter efeito. Se calhar vamos começar por aí, porque há um certo nível de falta de esperança por parte de quem, como eu e como outras pessoas, apoia a Ucrânia e tem noção da importância da campanha ucraniana para o futuro do Estado de Direito, da ordem internacional e da democracia. Porque estas coisas não é apenas uma campanha militar, há mais coisas em jogo. E o apoio de Donald Trump a Putin demonstra que há forças que estão contra os cidadãos e que claramente querem mudar o paradigma dos últimos 80 a 100 anos. Com isto dito, este desespero crescente vem do facto de que a Rússia continua a bombardear a Ucrânia, tem morto civis todas as noites, tem destruído alvos militares, alvos civis, aliás, casas, centrais de energia, tem atacado a capital, tem atacado Kharkiv, os safaris, como eles chamam, que é usar drones de curto alcance para atacar civis a qualquer hora do dia, continuam. E há indicações de que, sobretudo, os depósitos de mísseis de interseção e de munições para armamento antiaéreo estão a acabar no lado ucraniano. Isto porque estes armamentos são produzidos, já há muito tempo não são produzidos em massa, já há muito tempo que as quantidades são apenas as necessárias em muitos países do mundo. E são munições que têm que começar a ser produzidas outra vez em quantidade para acompanhar as necessidades da guerra moderna. Isto ainda não foi feito. Apesar de toda a conversa sobre aumentar a produção de Patriot, esse aumento não foi feito ainda em números relevantes. O que isto quer dizer é a campanha russa é, acima de tudo, de destruir a capacidade ucraniana de defesa antiaérea ou desgastar os paióis. Como não conseguem atacar os paióis, estão basicamente a usar drones e mísseis para forçar os ucranianos a gastar as suas próprias reservas e perder o que têm. A conversa do Donald Trump que não quer apoiar a Ucrânia, quer forçar uma paz, tem basicamente instigado ainda mais este sentimento de desespero. E, normalmente, o envio de material está basicamente parado, com exceção de material americano enviado por aliados, como a Austrália, que enviou 50 carros de combate M1 agora nestas semanas. Entretanto, a Holanda também enviou os últimos F-16 que tinha prometido à Ucrânia. Mas não há uma produção de material, nem um envio direto de material da América para a Ucrânia para compensar a falta de munições. Entretanto, os russos também estão a fazer uma nova campanha no norte, a atacar as regiões de Sumy e de Belgorod, Kursk e Belgorod para Sumy e Kharkiv, e aparentemente já capturaram algumas aldeias na fronteira, mas isso não quer dizer nada. Podem ser simplesmente avanços temporários, depois são repelidos, como também acontece com os próprios ucranianos em território russo. Mas o que isto quer dizer é que os russos estão novamente numa onda de ofensivas, estão a atacar alvos ucranianos, estão a destruir alvos ucranianos e a ocupar mais território ucraniano.
contudo há uma razão para isto. O facto de que Putin tem a usar Trump como uma espécie de arma de arremesso contra a Europa e contra os aliados da Europa, para ver se força a Ucrânia a ceder no plano diplomático, possivelmente a atingir um culminar junto do próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que tem sido repetidamente avisado pelos seus aliados, apesar de ele não os tratar como tal, repetidamente avisado pelos seus aliados que Putin está a gozar com ele, Putin está a aproveitar-se da relação que tem com o Donald Trump e que Putin não tem qualquer interesse em acabar a guerra. Aliás, o objetivo último, e isto é uma coisa que já sabia já há muito tempo, o objetivo último não é só ocupar a Ucrânia, é praticamente refazer o Império Russo de há 100 anos atrás, 150 anos atrás. A questão aqui é, vamos lá ver se se entende, o objetivo de Putin e das elites russas neste sentido é o facto de que, primeiro, a questão histórica, que basicamente serve de desculpa. A ideia é que estes territórios pertenciam à Rússia há 100 anos atrás, por isso agora têm que voltar a pertencer, e para todos os efeitos a União Soviética foi uma continuação do Império Russo sobre outra gestão. Mas há o facto de que a Rússia, apesar de ser um país com muitos recursos, aliás, os recursos que a Rússia tem basicamente superam a maior parte dos outros países do mundo. No entanto, a capacidade de obter esses recursos é muito limitada. Muitos desses recursos estão presos nos permafrosts da Sibéria e de outras regiões orientais, ou presos em regiões com muito pouco desenvolvimento industrial e de infraestruturas, ou seja, o investimento necessário para ir buscar esses recursos imensos que a Rússia tem é descomunal, e os russos basicamente não querem investir nisso. Segundo, a Rússia tem um profundo problema demográfico que não se vai resolver, e com esta guerra não se vai resolver definitivamente. Mortes nas populações mais jovens e a quantidade de pessoas que fugiram para o estrangeiro tornam a questão demográfica russa basicamente um desastre. A população russa vai encolher severamente nas próximas décadas e a médio e longo prazo poderá passar para metade do que é agora, fazendo a Rússia o maior país do mundo em termos de espaço, mas estando entre os países de tamanho médio diz respeito à demografia, o que torna a capacidade de explorar os recursos que eu falei ainda mais limitada do que já é. Ora, ao ocupar os antigos países da União Soviética, vão estar não só a ir buscar essas populações, mas também a ir buscar recursos que estão muito mais acessíveis porque há infraestrutura. E claro, se forem conquistados pela força, quem vai ficar a transformar esses recursos são o pessoal que tem dinheiro para comprar isso ao governo. E os locais passam a ser basicamente a mão de obra semi-escrava, indentured service, como foi na Irlanda, no Reino Unido. Ou seja, estes estão entre os objetivos da Rússia e a razão pela qual isto continua e pelo qual Putin não vai parar, mesmo que ocupe a Ucrânia, o que é altamente improvável, porque uma ocupação da Ucrânia vai ser o maior desastre que a Rússia teve na sua história, ainda maior que esta guerra já está a ser, porque os ucranianos claramente não querem ceder à Rússia. E imaginem uma população de 40 milhões a converter-se à guerrilha. Isto vai ser pior que o Vietnã, foi para os americanos, definitivamente. Já é muito pior que o Vietnã, mas em todo caso. Ou seja, mas há outra razão também pela qual esta guerra está nesta nova fase de escalada da Rússia a procurar mais vetores de ataque. Vetores de ataque requerem pessoal, ok? A Rússia está basicamente a tirar as últimas reservas de pessoal que tem para estas grandes ofensivas de verão. Inclusive já tinham tropas norte-coreanas, agora já tem tropas iranianas também a apoiar estas ofensivas. Ou seja, neste momento temos a Europa a ser invadida não por uma, mas por duas forças orientais. Isto já devia ser... A Europa e os Estados Unidos já deviam estar a atirar armas para os pés dos ucranianos à força toda, porque basicamente temos várias potências estrangeiras a invadir território europeu, os europeus estão dizendo, está bem, desde que não seja eu. Depois quando forem eles, ai que desastre. É até ridículo, porque há aquela velha expressão do
Atacaram os gajos ao fundo da rua, mas não era eu porque não quis saber. Atacaram os gajos a seguir, mas também não era eu, não quis saber. Agora estão-me a atacar a mim e não tem ninguém para me defender. E é o que se passa. Tipo, se abandonar a Ucrânia é isso que vai permitir, porque a Rússia vai invadir a Ucrânia. Pois, mesmo com a guerrilha nas suas linhas traseiras, a estrutura da economia russa está tão voltada para a guerra neste momento que se para, desintegra-se tudo. Não há plano B. É ou guerra ou morte. Pois a única. Vamos lá ver. Antes de passar para a parte boa da Ucrânia. Vamos lá ver. É isto que eu acho que as pessoas têm que entender. Putin apostou tudo numa invasão que ia durar menos que uma semana. A invasão trouxe uma guerra que já vai entrar no seu 4º ano. A ideia era que os ucranianos estavam fartos, não queriam o Ocidente, queriam a Rússia. Os ucranianos claramente não querem a Rússia, querem o Ocidente. Mas esta guerra nunca vai ser ganha pela Rússia, tipo, nunca. Mesmo que ocupem a Ucrânia, vão ter que lidar com guerrilhas durante décadas. E eventualmente vai levar à desintegração da Rússia. Neste momento, para tentar compensar as perdas que estão a ter na Ucrânia, a Rússia basicamente virou toda a economia para a guerra, a um ponto que a economia não vai voltar ao normal. Basicamente, o que é que isto quer dizer é, o resultado último desta guerra é a desintegração da Rússia. Não vai haver outro resultado. E hoje sou o que eu estou a dizer, porque não sou a única pessoa a falar nisto. Estruturalmente, socialmente, economicamente, a Rússia não tem capacidade para sobreviver a esta guerra. O que vai acontecer é, ou levamos à desintegração da Rússia agora, e a Europa toma um papel de liderança com a China, mas lá terá de ser, para reconstruir os estados em que a Rússia se vai dividir, ou daqui a várias décadas, mas com a Europa e a China já sem capacidade de o fazer, porque entretanto foram arrastadas para esse mesmo conflito. Ou seja, ou ganhamos agora e tentamos uma saída mais limpa possível, que nunca vai ser totalmente limpa, mas mais limpa possível, ou ganhamos daqui a 10, 20 anos e está toda a gente destruída. A questão é, desde o primeiro ano desta guerra, que esse é o óbvio que isso vai ser o final da mesma. E o facto de os líderes europeus começarem a estar a ignorar essa realidade e a tentar salvaguardar a futura relação com uma Rússia que não vai existir no final desta guerra, é uma coisa que a mim confunde-me, porque eu estou a olhar para isto de uma perspectiva histórica. A maior parte dos líderes dos países europeus olha para isto de uma perspectiva tecnocrata, no sentido de eles querem saber o dinheiro que vão fazer amanhã, não daqui a uma semana. E infelizmente os países ocidentais entramos nesta mentalidade ultracapitalista de o que interessa é o dinheiro que nós, os nossos shareholders, fazemos amanhã, e se o mundo acabar depois de amanhã, não interessa. E é altamente irresponsável, isso está-se a ver na maneira como a questão russa está a ser levada. Mas pronto, deixando essas más notícias, vamos passar para o lado ucraniano. Porque é aqui uma questão. Outra razão pela qual Putin e a Rússia estão a atacar tão fortemente alvos civis e a abrir novos vetores de ataque, como já disse, sem terem capacidade humana realmente para o fazer, neste momento, é porque a Ucrânia, já há muito tempo, mas amplificado este mês, tem a atacar toda a infraestrutura e a logística russa. Este mês, sobretudo, não pararam durante vários dias de lançar centenas de drones todas as noites para atacar maiores munições, fábricas, estradas, pontes, tudo que conseguirem apanhar dentro da Rússia. Já atacaram alvos, inclusive, na Sibéria. Ok? A ideia é aguentar a curto prazo, porque se eles continuam assim, a médio e longo prazo a Rússia não vai ter capacidade de fazer nada. E mesmo os ataques atuais da Rússia são muito limitados em alcance. Aquilo que era uma operação que envolve várias brigadas, que serviria, na altura em que a Rússia era um exército altamente mecanizado, que já não tem, um exército altamente mecanizado, usava várias divisões para ocupar distritos inteiros. Neste momento usa essas divisões para ocupar uma ou duas cidades pequenas. E no final tem que parar porque já não há mais homens, depois morreram todos. Estamos a falar de 1000 a 2000 mortes todos os dias do lado russo.
Ou seja, o que eu vejo como uma estratégia ucraniana é literalmente, não podem fazer nada em relação à capacidade russa de atacar a curto prazo, mas podem levar a uma paralisação completa, porque a Rússia já desacelerou muito em relação ao que fazia em 2022, mas eventualmente levar a uma paralisação completa do exército russo, ou até, através dessa paralisação, levar a desintegração do Estado russo. Esse parece-me ser o plano dos ucranianos. Eles não estão interessados em atacar e ocupar território, porque eles não têm que ocupar território, têm só que destruir o exército russo. E estamos a falar de um exército que usava todo tipo de veículos blindados para atacar em 2022, e agora em 2025 está a usar motas, está a usar carrinhos elétricos, até já os vi usar segways. Aquilo que o exército russo era há 3 anos atrás não é o que é agora. Aquilo que o exército ucraniano era há 3 anos atrás era muito mais fraco que aquilo que é agora. E há uma nova camada sobre isto, que é o exército ucraniano está a desenvolver a iniciativa do exército de drones. O plano deles, neste momento as autoridades ucranianas dizem que já têm a fase 1 do plano, que é capacidade de usar drones para controlar a linha da frente numa profundidade de 20 km. A fase 2, que eles estão neste momento a implementar, é para controlar o campo de batalha, a linha da frente, numa profundidade de 50 km. E a fase 3 é usar drones para controlar até aos 100 km. Usando enxames de drones, controlados por humanos e por aí, a ideia será negar ao inimigo a capacidade de se mover. E ao fazê-lo, controla o campo de batalha e então permite este desgaste acentuado que paralisa e eventualmente desintegra o exército russo. Este é o plano deles. Tudo o que estão a fazer neste momento é para basicamente criar essa trincheira dos tempos modernos, que é as linhas de drones lançadas sobre a frente inimiga. Isso, neste momento, as trincheiras são usadas, mas a trincheira moderna não tem o impacto que tinha a trincheira na Primeira Guerra Mundial ou na Guerra Civil Americana. A trincheira moderna, digamos, essa barreira que bloqueia o avanço inimigo, é o drone. Aliás, as ondas de drones. E será esse o futuro em que a Ucrânia está a apostar. Há um último detalhe que eu quero falar e que é, digamos, a limitação deste plano. Que é o seguinte, como eu disse há bocado, a Rússia, mesmo que ocupe a Ucrânia, não vai parar na Ucrânia. Vai atacar os países bálticos, vai atacar a Roménia, vai atacar a Moldávia, vai atacar a Polónia e vai avançar até os pararem, até alguém os parar. Não vão parar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que também temos cerca de 1 ano até a Europa ter que decisivamente parar de apoiar a Ucrânia. Porque depois a Europa vai ter que se armar a si mesma. E por muitas fábricas vão ser montadas, isto volta-nos ao problema do Trump, que tem a ver com as tarifas e com montar fábricas na América. Porquê? Uma fábrica e toda uma linha de produção e uma linha de abastecimento é uma coisa que não demora uma semana a ser feita, demora meses, anos. E a Europa não tem capacidade de produzir armamento suficiente para si mesma e para a Ucrânia. A Europa tem que se armar, porque se a Rússia não se desintegrar agora, só se desintegrar daqui a 10 ou 20 anos, como eu disse, a Europa vai ter que combater a Rússia e matá-los quase até o último russo, como foi com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E a Europa sabe isso. Então, neste momento, a ideia é apoiar a Ucrânia o máximo possível durante o próximo ano e depois vão ter que ceder o apoio da Ucrânia, a Ucrânia vai ter que se safar sozinha e vão ter que se armar, e os europeus vão ter que se armar a si próprios, produzir armas, munições, material, veículos, para a Europa entrar em inevitável guerra com a Rússia. Daí a importância de derrotar a Rússia agora. É uma coisa que eu gostava que vocês falassem também com outras pessoas que conhecem, discutam este assunto. Porque a questão é que é muito simples. Ou a Rússia é derrotada agora, ou a Rússia é derrotada daqui a 20 anos e já morreram muitas pessoas que nós conhecemos pessoalmente no processo. Por isso, são as duas opções. Não há aqui paz com a Rússia. Se houver paz com a Rússia, eles vão ocupar a Ucrânia e depois vão invadir o país seguinte. Esqueçam quando dizem que Putin vai aceitar a paz. Putin não vai ter paz nenhuma. A Rússia não tem capacidade para a paz neste momento. Toda a economia está voltada para a guerra, acabou a economia. Não vai haver paz com a Rússia. Ou vitória,
agora ou vitória daqui a 10 décadas, com tudo o que isso implica. A gente depois fala.